O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Coluna aberta. New York City, summer sweat, and the boys are rolling. Em cúpula, em Sochi, Lavrov e Pompeu falam em restabelecer canais de diálogo. Nós tivemos um encontro, né, entre o Lavrov e o Sesc Pompeia. O Sesc Pompeia também se encontrou na Finlândia, né, com o Vladimir Putin. Tá? E muito, né, foi ligada essa ideia de retomar canais de diálogo, né, retomar uma boa relação, de conversarem sobre os problemas ali do relacionamento. E quais seriam, né, essas questões? Primeiro, Irã. Segundo, Venezuela. Terceiro, Coreia do Norte. E quarto, mísseis nucleares e armas estratégicas. Lembrando que, recentemente, os Estados Unidos saiu do Tratado de Controle de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, já que os Estados Unidos alegava que o acordo atava as mãos dos Estados Unidos e da Rússia, mas não da China. Então, se for para fazer um acordo novo, tem que envolver a China. Além disso, em breve, né, o novo START, que foi o acordo de controle de armas estratégicas assinado no governo Obama com Dmitry Medvedev, ele vence agora em 2021. Tá? Pode parecer daqui a muito tempo, mas é agora, de certo modo. Ele tem uma opção de ser automaticamente renovado até 2026. Porém, tem que ver se os dois concordam ou se vai buscar uma renegociação. E os Estados Unidos querem que a Rússia chame a China para a mesa. Fala, olha, é o seguinte, Rússia, não adianta só nós dois conversar aqui, senão sem a China participar, porque a China vai fazer um monte de coisa lá e a gente não vai poder fazer nada, e aí não dá certo. A China, vocês têm que trazer a China aí, vocês têm que convencer os chineses a brincarem também. E nesse aspecto, talvez sejam as conversas, né, mais fáceis, digamos assim. Né? Aí, em relação à Coreia do Norte, recentemente tivemos um encontro entre o Kim Jong-un e o Vladimir Putin, então é possível que esse contato com a Rússia, né, sirva, de alguma maneira, para fazer uma ligação, né, retomar aí essas conversas entre Estados Unidos e Coreia do Norte, né, com intermédio, né, da Rússia. Aí nós temos os dois assuntos mais espinhosos, que são, claro, isso aqui é um breve resumo, tá, gente? Até porque exatamente tudo que eles falaram, se a gente soubesse, tinha alguém do FSB ou da CIA aqui na porta, né? Então, assim, tudo que eles conversaram, pouquíssimas pessoas sabem, tá? Essa é a versão que eles estão passando. Exatamente, isso é o que a gente sabe, isso é o que vazou ali. E outra coisa que a gente sempre lembra, esses vazamentos, muitas vezes, não são bem vazamentos, são intencionais. Né? O Pompeu vira lá para um assessor dele e fala, olha, fala lá para a repórter do New York Times que o Lavrov concordou em tal, joga até para ver a repercussão, entendeu? Então, assim, tem toda essa questão. Né? Vazamento mesmo é incomum, tá? Então, assim, isso serve inclusive para vazamentos de questões políticas internas brasileiras, né? Muitas vezes. Então, assim, o Mike Pompeo e o Sergei Lavrov, quando falaram do Irã, o Mike Pompeo disse que os Estados Unidos não querem uma guerra com o Irã. A gente já vai falar sobre isso daqui a 2 blocos. A Rússia não quer uma guerra envolvendo o Irã, porque vamos lembrar, o Irã é quase fronteira com a Rússia. Tá? O Irã, inclusive, era fronteira com a União Soviética, é muito perto da Rússia. O Irã é uma região estratégica
para os russos, para os britânicos, né, e depois para os Estados Unidos, desde o final do século XVIII. Tá? O tal do grande jogo que a gente já explicou aqui algumas vezes. Tá? Quando era uma busca de influências na Ásia Central, e o Irã, ele o Planalto iraniano, ele liga o Oriente Médio, a Ásia, ao subcontinente indiano e as planícies russas pelo Cáucaso. Tá? O Irã, ele é o termo que costuma se usar, por exemplo, sobre o Oriente Médio, sobre os Balcãs, de ser uma encruzilhada de civilizações. O Irã, ele tem uma civilização só ali, que é a persa, né, principalmente. Mas ele é uma encruzilhada por definição, pensando em rota. E na época da União Soviética fazia uma dupla fronteira, né? Sim, porque tinha a fronteira lá com o Uzbequistão, Cazaquistão. Não, só com o Turcomenistão. O Uzbequistão não chega. Ah, não chega. Porque tem o Afeganistão no meio ali. Desculpa. Peço desculpas aos nossos ouvintes uzbeques. E depois a gente tem que ver se temos downloads do Uzbequistão. Vou ver isso agora. Vê aí enquanto eu falo aqui, pra ver se a gente já teve downloads do Uzbequistão. E aí, ao conversarem sobre o Irã, o Mike Pompeo disse: não queremos uma guerra com o Irã, mas certamente, por trás dos panos, nós tivemos uma conversa mais firme. Porque uma guerra no Irã seria uma linha vermelha que a Rússia dificilmente toleraria ser cruzada. Tá? Não estou falando que a Rússia vai jogar bombas nucleares em Washington, tá, se os Estados Unidos atacarem o Irã. Mas certamente vai levar ainda mais a tensão entre as duas potências. Tá? Finalmente, o papo Venezuela, a gente vai falar um pouco mais no próximo bloco. Mas aí, por isso que esse bloco ficou primeiro, porque os outros dois têm ligação com essa conversa, né, entre Mike Pompeo e Sergei Lavrov. E, além disso tudo, também falaram de eleições nos Estados Unidos, de Ucrânia, de Crimeia, né? Tudo isso foi conversado. Felipe, 7 downloads do Uzbequistão. Caramba! E 174 do Cazaquistão. Segura. Não, do Cazaquistão, pelo jeito a gente tem um ouvinte fiel no Cazaquistão. Pois é. No Uzbequistão talvez tenha sido alguém viajando, algum diplomata que trabalha no Uzbequistão e fica com saudade de ouvir português, não sei, alguma coisa assim. Mas então um abraço aí a todos os nossos ouvintes do Cazaquistão, no Uzbequistão. Estamos presentes por todo o globo. Temos ouvintes em Tbilisi, capital da Geórgia, Sibéria... Na Geórgia são 393, olha só. Pois é a comunidade brasileira na Geórgia se fazendo presente. E aí, além dessa conversa, aí agora a gente vai falar também de outras relações entre Estados Unidos e as outras potências, e aí para fechar aqui uma breve recapitulação sobre questões internas dos Estados Unidos, tá? Um breve resumo aí da semana. Primeiro, uma coisa importante foi que uma carta datada de 1º de maio do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, direcionada a seus homólogos, digamos assim, da União Europeia, né? Não chegam a ser homólogos, né? Porque estamos falando ali da seção de política externa, tá? Da União Europeia. Né? Ainda não existe o que seria ali um Ministério da Defesa europeu como um todo. E, nesse sentido, essa carta, do 1º de maio, ela foi publicada nesta semana. Tá? Novamente, repetindo, não existe vazamento, tá? Raramente isso ocorre. Então, assim, é possível que alguém falou, olha, isso daqui não pode passar em column, temos que jogar isso aqui na imprensa, jogar isso aqui no ventilador, e aí uma fonte anônima mandou a carta para algum repórter ou para alguma repórter, tá? Essa carta do Departamento de Defesa diz que os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a aprovação do regulamento do Fundo Europeu de Defesa, que foi aprovado recentemente, né, com 13 bilhões de euros em caixa para os próximos anos. Lembrando que a cooperação mais estreita da União Europeia em termos de defesa
né? Ela não é exatamente nova. Nós fizemos um programa em que falamos um pouco, né, sobre isso, porque no ano passado o Macron e a Merkel se encontraram na cidade de Aachen, tá? E falaram, né, anunciaram a ideia de criar um exército da Europa, né? Então, nesse sentido, nesse aspecto, os Estados Unidos mandaram, né, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos mandou essa carta falando que estão preocupados, né, com essa postura, estão preocupados com essa aprovação e dizendo que a União Europeia estará desenvolvendo suas capacidades militares de uma maneira que produza duplicidade, sistemas militares que não são interoperacionais, causando dispersão dos recursos de defesa e uma concorrência desnecessária entre OTAN e União Europeia. Esse fundo representa um dramático recuo após 3 décadas de crescente integração da indústria de defesa transatlântica. E isso não só poderia prejudicar a construtiva relação entre a OTAN e a União Europeia, como também potencialmente poderia reviver as acirradas discussões que há 15 anos dominavam nossos contatos sobre as iniciativas europeias de defesa. Então, assim, vamos traduzir em outros termos, tá? Os Estados Unidos está falando: Europa, vocês vão começar a desenvolver muito mais armas em conjunto, vocês vão começar a comprar, fazer projetos armamentistas em conjunto como União Europeia, e isso afeta a nossa indústria. Isso afeta os nossos interesses sobre essa justificativa de uma complementaridade das Forças Armadas. E aí, você tem essas ameaças veladas, né, de restrições a equipamento bélico, né, todo esse tipo de coisa. Lembrando que a gente está falando, né, de contratos bem gordos, de bilhões de dólares. Alguns deles, inclusive, em conjunto. Então, por exemplo, ano passado, a Boeing e a Leonardo, tá? A Leonardo é a principal empresa de defesa da Itália, é uma das maiores empresas de defesa do mundo. Ela tem como maior acionista o Estado italiano, e ela é dona de várias subsidiárias, como, por exemplo, a Augusta, tá? Ou Augusta Westland, que é uma empresa de helicópteros. Outra conhecida é a Aermac, que era a principal fábrica italiana de aviões, que, inclusive, em parceria com o Brasil, desenvolveram o projeto AMX, que hoje é o vetor A1 da Força Aérea Brasileira, tá? Então, assim, estamos falando da principal empresa de defesa italiana. Ela assinou um contrato conjunto com a Boeing, tá? Para desenvolver um novo helicóptero para a Força Aérea dos Estados Unidos. Tá no valor de 3 bilhões de dólares. Isso é muita grana, tá? Né? Nesse sentido. Então, os Estados Unidos estão falando: olha, Europa, os projetos armamentistas de vocês podem colocar em risco a nossa cooperação militar. Essa ideia, né, de criar ali um exército europeu e tudo mais. E aí, a Merkel, numa entrevista na quarta-feira, tá? Uma entrevista, inclusive, bastante grande, bastante completa, fica a dica para ler, né? Ela foi publicada em inglês no Guardian. Ela disse, abro aspas: não há dúvidas de que a Europa precisa se reposicionar em um mundo que mudou. As velhas certezas da ordem do pós-guerra não se aplicam mais. China, Rússia e Estados Unidos estão nos forçando a todo momento a encontrar posições comuns. Isso geralmente é difícil, dados nossos diferentes interesses. Mas nós temos que conseguir chegar a isso. Então, o que ela quer dizer com isso? Que a Europa precisa se juntar cada vez mais para conseguir fazer frente a essas superpotências. Quando a gente pensa que o orçamento de defesa dos Estados Unidos é mais que o dobro do orçamento de defesa dos países da União Europeia somados, isso fica um pouco mais claro. E aqui entra uma explicação que a gente já fez, uma contextualização que a gente já fez algumas vezes, que é o seguinte: muita gente, por
ignorância, às vezes por, enfim, por questões políticas próprias, questões ideológicas, enfim, o que for, né, vê a União Europeia ali como uma coisa criada para destruir, né, as identidades nacionais, uma coisa para passar por cima, né, das identidades nacionais, um grande plano, né, globalista, né, enfim, instituições nas sombras e tudo mais. Eu não vou nem entrar nessa discussão, eu só vou trazer um outro aspecto, que às vezes é desconsiderado, que é o seguinte: a União Europeia, um dos motivos dela se unir e dela se tornar cada vez mais, né, a ideia de uma federação de países, é porque hoje, tá, 2019, a Alemanha tem um peso econômico muito grande. A Alemanha tem um peso bélico muito grande. Porém, a Alemanha sozinha não vai conseguir bater na Rússia, nos Estados Unidos ou na China. O mesmo raciocínio vai valer para a França, o mesmo raciocínio vai valer para a Itália, o mesmo raciocínio vai valer, ainda em menor escala, para a Espanha, para a Polônia. Então, você criar uma União Europeia é uma forma de você conseguir criar, digamos assim, uma superpotência a partir de várias potências, tá? Um exemplo, né, disso daqui é visto na economia. Se a gente olha para as economias, tá, em separado, a Alemanha, ela tem uma economia de 4 trilhões de dólares, o PIB da Alemanha, tá? Só que isso é metade do PIB da Índia, se a gente for pelo poder de paridade de compra, tá? Se a gente for pelo nominal, aí tudo bem, a Alemanha ainda está na frente, mas a Alemanha fica atrás do Japão, e isso é uma fração perto do PIB dos Estados Unidos, perto do PIB da China. Agora, se a gente pensa na União Europeia em conjunto, a gente está falando da segunda maior economia do mundo. Só perde para os Estados Unidos. Então é juntar as economias, juntar os territórios, as populações, para conseguir fazer frente ao gigantismo econômico e bélico, digamos assim, geopolítico, das outras potências. Tanto os Estados Unidos, né, a ideia ali da superpotência vencedora da Guerra Fria, quanto a Rússia, a herdeira da outra superpotência da Guerra Fria, a União Soviética, quanto da China e da Índia, duas superpotências em ascensão, que, por exemplo, que demograficamente a Europa não chega nem perto, quanto mais um país europeu sozinho. Então a União Europeia, ela tem essa questão de você unir diversos países que são fortes, mas que precisam ser ainda mais fortes. Por trás disso que está, por exemplo, a ideia de um exército europeu, como a gente comentou no fim do ano passado e início desse ano. Eu não consegui achar o programa exatamente, tá? Quando a gente fizer aqui um intervalo, eu vou tentar procurar. E aí, nesse sentido, a Merkel respondeu: olha, a Europa precisa se unir para enfrentar as outras superpotências. E isso fica muito claro quando a União Europeia, supostamente aliada dos Estados Unidos, recebe uma carta falando: olha, os programas bélicos de vocês, autônomos, são um risco para a nossa cooperação. Lembrando que essa cooperação de projetos militares também não é exatamente nova, né? A gente teve, por exemplo, a mais famosa iniciativa Eurofighter, né, de criar um caça comum europeu, que é adotado por Alemanha, Reino Unido, Espanha, Itália, dentre outros, e que a França não participou porque a França quis desenvolver o seu próprio avião, que foi o Dassault Rafale, para proteger a sua indústria bélica. Então, acho que cabe, assim, essa carta acaba sendo um exemplo muito forte dessa política europeia de uma aproximação dos laços para conseguir contrapor os gigantes que seriam seus rivais. Aí a gente vai para a relação Estados Unidos e China. O governo dos Estados Unidos, na quarta-feira, proibiu todas as redes de telefonia e de internet, né, andam juntos, nos Estados Unidos, de usarem
produtos estrangeiros. Em bom português, tecnologia chinesa, em bom português, a Huawei. Tá? Mais um capítulo dessa briga, né? Então lembrando, se você mandar o áudio, né, no Zap, ali no seu iPhone, a NSA que vai ouvir. Se você mandar no seu celular Huawei, vai ser a China que vai ouvir. De qualquer jeito, o governo chinês disse que o governo dos Estados Unidos está sob a justificativa ali de proteger a sua segurança nacional, sob essa justificativa, está causando sabotagem industrial, tá? E competição injusta na economia, tá? Mas foi mais um capítulo. Nessa quarta, Estados Unidos baniu, tá? Equipamentos estrangeiros em suas redes, como eu disse, nomeadamente. Não cita Huawei por nome, mas o recado é muito claro. E além disso, o governo chinês prendeu, tá, 2 cidadãos canadenses. Aqueles cidadãos canadenses que a gente já mencionou anteriormente. Eles estavam detidos, né? Então assim, eles estavam em prisão preventiva. Aí agora eles foram formalmente detidos depois que o processo tramitou. E o governo canadense já exigiu que tanto Michael Spavor quanto Michael Kovrig sejam libertos, dizendo, o Trudeau disse que a China não está seguindo o tipo de regra que os países democráticos seguem, e vamos continuar a defender esses cidadãos canadenses e continuar a dizer claramente para a China que suas ações são inaceitáveis, tá? E aí, vamos aqui passar por algumas notícias internas dos Estados Unidos, rapidamente. Uma notícia que acabou, muitos ouvintes mandaram pra gente comentando de zoeira e tal, mas que é um assunto sério. No sábado, dia 11, a atriz Alyssa Milano, que alguns talvez Quem assistia séries americanas há muito tempo, talvez lembre dela da série Who's the Boss, com Tony Danza, mas principalmente ela está num filme que é um suco de anos 80, que é Comando para Matar. Ela é a filha do Schwarzenegger nesse filme. E ela é a caçula em Charmed. Charmed das bruxas, né? Mas é mais recente esse, né? É final dos anos 90. No caso do Comando para Matar, a gente tá falando ali, é um suco de anos 80. Inclusive, Comando para Matar é um dos poucos filmes que tem muito charme assistir dublado. Tá? Por conta ali daquele clima anos 80, né? Aquele cinema brucutu de ação, entendeu? One-liners do Schwarzenegger, enfim. E aí ela convocou uma greve de sexo das mulheres nos Estados Unidos, dizendo: até que as mulheres possam ter controle total sobre os próprios corpos, não podemos arriscar uma gravidez. Junte-se a mim, não fazer sexo até que recuperemos a autonomia sobre nossos corpos. Por quê? Porque na semana passada nós tivemos uma nova lei no estado da Geórgia, que foi sancionada pelo governador, que foi apelidada de Heartbeat Law, ou Lei do Batimento Cardíaco, que estabelece, né, ela entra em vigor agora 1º de janeiro, que estabelece que qualquer aborto de gestação está proibido a partir do momento em que os batimentos cardíacos do feto puderem ser detectados. Isso normalmente ocorre na 6ª semana de gravidez. E muitas situações, na 6ª semana, que também é conhecido como 1 mês e meio, né, a pessoa sequer sabe que está grávida. Pois é. Né? E aí, nesta semana, nós tivemos uma leva de novas leis em vários estados anti-aborto. No Alabama, nós teremos, por exemplo, a lei que vai ser considerada a mais rigorosa dos Estados Unidos, dizendo que está proibida qualquer interrupção voluntária de gestação, mesmo em casos de estupro ou de incesto. Ela pode ser realizada apenas quando a mãe corre risco de morte. E
pessoas que realizarem uma interrupção voluntária da gravidez, seja a gestante, sejam pessoas, médicos, enfermeiras, médicas, enfermeiros, o que for, podem pegar até 100 anos de cana. Alguns ativistas dizem que nos Estados Unidos essa lei não é constitucional, já que em 1973 a Suprema Corte, no caso Roe versus Wade, né, que é um caso que inclusive inspirou diversos filmes e tudo mais, a Suprema Corte, naquela circunstância, reconheceu que o aborto seria um direito relacionado à saúde da mulher. Tá? Segundo o Instituto Guttmacher, tá, numa matéria do El País, só em 2019, tá, nesse primeiro semestre de 2019, 28 estados aprovaram mais de 300 tipos de leis diferentes para restringir o aborto de gestação. E aí, ontem, o Missouri aprovou mais uma lei também contra o aborto e que proíbe basicamente toda aborto voluntário de gestação a partir de 8 semanas de gestação, incluindo estupro ou incesto. Tá? Com isso foram convocados diversos protestos nos Estados Unidos, inclusive, né, muitos se vestindo ali como personagens do Conto da Aia, né, a série, o Handmaid's Tale, que tem muito a ver com essa questão da gestação, né, a mulher como ali uma procriadora e tudo mais, enfim. Só para parâmetro, né, porque eu tenho certeza que esse assunto é sempre um assunto muito divisivo, tá? Muita gente sempre vai ter uma postura, inclusive, muitas vezes afetada pelas crenças religiosas. Então, tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes vão levar essa conversa para os seus amigos, amigas, mesa de bar, enfim. Em Portugal, a lei que autoriza os abortos, que é, por sua vez, considerada uma das leis mais progressivas do mundo, ela autoriza o aborto em até 13 semanas de gestação. Né? A do Heartbeat é 6, ou seja, metade do tempo. Né? 13 semanas a gente está falando ali de mais de 3 meses, né? por cima. Né? Um mês tem em média 4 semanas. Então, enfim, a gente está repercutindo isso especialmente porque muitos dos nossos ouvintes mandaram aquela notícia da Alissa Milano fazendo greve de sexo e tal, como uma zoeira, mas essa semana foi bastante complicada nos Estados Unidos sobre esse tipo de discussão. Tá? Continuando. A Monsanto, né, fabricante, dentre outras coisas, agrotóxicos, foi condenada na Califórnia, num veredito do júri, tá? Ou seja, não foi um juiz ali, não, foi a população, condenou a empresa a pagar 2 bilhões de dólares a um casal que foi diagnosticado com câncer por conta de utilizar um herbicida chamado Roundup, tá? Que e o processo alegava que a empresa omitiu dos rótulos das instruções que esse agrotóxico podia causar câncer, tá? Ele não tinha nenhuma notificação sobre isso. O nome do casal é Alva e Alberta Pillard, ambos de 70 anos. O casal usou o Roundup durante 35 anos no seu terreno em São Francisco. E, além desses 2 bilhões de dólares em danos punitivos, outros 55 milhões vão ser em danos compensatórios. E detalhe, o principal agente desse Roundup é o glifosato, que recentemente foi autorizado a ser usado no Brasil. Tá? Assim como outros agrotóxicos. Ah, sim, né? Dezenas. Segundo a ministra da Agricultura, porque as pessoas não estão bem informadas sobre os agrotóxicos. Já falei, eu já falei que eu queria fazer uma pergunta para ela só na vida e seria baseada nessa afirmação dela. Mas tudo bem. Enfim, então, esse glifosato, claro, a gente vai ter ouvintes que são, por exemplo, agrônomos, que vão poder contribuir com esse debate também. Esse glifosato
ele é utilizado desde 1976, ele é um dos herbicidas mais utilizados no mundo, e recentemente o glifosato ele foi renovado o seu uso na Europa por 5 anos, o plano original era 10, só que mesmo assim o limite do uso desse herbicida é muito menor do que o permitido nos Estados Unidos ou no Brasil, tá? Aí você tem um debate, né, sobre competitividade econômica e competitividade produtiva, né, e versus danos à natureza e danos à saúde do homem, né? Então, a Monsanto, né, que é a dona, né, da marca, foi obrigada a pagar 2 bilhões de dólares. Porém, o caso vai para recurso, aí vão alegar que é desproporcional, que é enriquecimento via processo, tal, vai baixar bastante, mas de qualquer jeito, tá aí. Provavelmente vai fechar um acordo. Isso. Continuando, na quarta-feira, a embaixada dos Estados Unidos em Viena fez uma declaração interessante. Agora, cidadãos dos Estados Unidos na Áustria que perderem seu passaporte, tiverem roubo de bagagem, extravio das suas coisas, ou até mesmo menores de idade que se percam dos seus responsáveis, terão mais 194 endereços onde eles vão poder pedir ajuda consular. Aonde, Felipe? No McDonald's. Porque muitas vezes elas podem perder esses próprios documentos na própria lanchonete. Exatamente, mas a gente não tá zoando, tá? A notícia é que o McDonald's vai iniciar um processo de cooperação consular com as autoridades dos Estados Unidos em Viena. Porque é a maior embaixada do mundo dos Estados Unidos é o McDonald's. Levar a outro... Tirando na Bolívia, onde faliu. Levar a outro patamar, né? Essa ideia de que o McDonald's representa os Estados Unidos. Claro, deve ter ali um quê de operação de marketing e tudo mais. Porém, se você for cidadão dos Estados Unidos, perder o seu passaporte, você vai até o McDonald's e fala, por favor, um quarteirão, um Big Mac e eu perdi meu documento, tá? Não sei como é que o quarteirão se chama na Áustria. Eu pensei a mesma coisa. Você já ia fazer... Eu sabia que você ia fazer essa piadinha. Essa tava pingando. Agora, se tem uma coisa que eu tenho orgulho de ser brasileiro, Matias. Diga lá, Felipe. Nós somos o único país do mundo... Por que o milfano? Nós somos o único país do mundo que ainda tem o Cheddar McMelt. Cheddar McMelt foi descontinuado em todo mundo, menos no Brasil. A gente tem Cheddar McMelt. Entendeu? É isso. Segura. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, para surpresa de ninguém, como a gente mencionou no programa passado, anunciou que agora ele é o 24º candidato democrata, né, para disputar as eleições presidenciais pelo partido. A gente comentou isso no contexto de que ele antagonizou o Bolsonaro para, por tabela, antagonizar o Donald Trump. E agora sim, 24 nomes já dá para fazer camisa sem camisa. Né? Ou Cúpula do Trovão, faz aí um... que Cúpula do Trovão vai demorar, né? 24 pessoas e tal. Mas pode ser também Cúpula do Trovão, som de Tina Turner. E Felipe, você falou, né? O atual prefeito de Nova York, né? A principal cidade dos Estados Unidos. E o ex-prefeito da principal cidade do Brasil estava em Nova York também, né? Sim, o Dori estava lá no evento que era para ter sido pro Bolsonaro. Da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Exatamente. E ele... o Dori, inclusive, ele criticou o Bill de Blasio, dizendo que ele não respeitou o presidente brasileiro e tal. E o Bolsonaro, a gente vai falar um pouco depois, mas o nosso ouvinte já deve saber, né? Ele foi pro Texas, né, para receber, digamos assim, a homenagem que ele ia receber, mas sem o mesmo evento, né? Sem a mesma pompa, digamos assim. Fechando Estados Unidos, o Trump tuitou hoje, quinta-feira, que vai apresentar um novo programa para o Green Card, tá? Inclusive, né, mudando ali os critérios para residência e nacionalidade do país, tá? Dizendo que quer adotar critérios mais meritocráticos, incluindo exames de proficiência no idioma inglês. E o projeto muito provavelmente vai enfrentar oposição, né, na Câmara, pelo menos, dos democratas. Porém, eu não tive tempo de ver direito o projeto, ver o que ele vai mudar, então não tem muito como a gente comentar, tá? Então a gente vai comentar isso aí mais pra frente. E
a Chelsea Manning foi determinado novamente que ela deveria ir à prisão, dessa vez por ter cometido desacato, por ter se recusado, né, a fornecer evidências. Tá? Primeiro ela recusou a testemunhar, agora ela recusou a fornecer evidências, então foi determinada novamente a sua prisão, né? Então aí provavelmente vai passar aí mais alguns meses em cana e talvez ter que pagar alguma multa, alguma fiança, alguma coisa assim, infelizmente.